mais uma dica, a dica número 5, que se refere à raiz cúbica. Pessoal, vejam bem, como é que nós vamos calcular a raiz cúbica dos cúbos perfeitos de 0 até 1000? Olha só um detalhe importante. Quando o número tiver raiz exata, a gente repete o valor do número. Se ele não tiver raiz exata, pergunta quanto falta para 10 para calcular a raiz cúbica. Ora, vejam bem, 0 tem raiz exata? Tem, porque a raiz quadrada de 0 é 0. Então, raiz cúbica de 0 vai dar 0. Por quê? Porque 0 tem raiz exata. 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, raiz cúbica de 1. Como 1 tem raiz exata, é só repetir o valor do 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Agora, olha o 8. Quanto é que vai dar a raiz cúbica de 8? A pergunta é, 8 tem raiz exata? Não tem. Então eu pergunto, 8, quanto é que falta para 10? 8 para 10 falta 2. Então a raiz cúbica de 8 é 10. Agora, raiz cúbica de 27. Olha aqui o 27. Observa o último algarismo aqui, ó. 7 tem raiz exata? Não tem. Então a gente pergunta, 7, quanto é que falta para 10? Falta 3. Raiz cúbica de 64. Fixe aqui ó, no último algarismo. Eu pergunto, 4 tem raiz exata? Tem. Como 4 tem raiz exata, a raiz cúbica de 64 é 4. É só repetir o 4. Raiz cúbica de 125. Olha o 5 ali, ó. Pergunto, 5 tem raiz exata? Não tem. Mas existe um número terminado em 5 que tem raiz exata? Tem o 25. Com 25 e terminado em 5 tem raiz exata? Repete o 5. Raiz cúbica de 216. Observe o 6 aqui, ó. 6 não tem raiz exata, mas existe número terminado em 6 com raiz exata? Existe, é o 36. Então é só repetir o 6. Raiz cúbica de 343. Vamos observar o 3 aqui, ó. 3 tem raiz exata? Não tem. 3, quanto é que falta para 10? Falta 7. Está aí a raiz cúbica do número. Raiz cúbica de 512. Observe o 2 ali, ó. 2 tem raiz exata? Não. 2, quanto é que falta para 10? Falta 8. Raiz cúbica de 729. Observe o 9 aqui, ó. 9 tem raiz exata? Tem. Então a resposta, raiz cúbica de 729 é só repetir o 9 da resposta. Veja como é fácil calcular a raiz cúbica desses cubos perfeitos aqui, ó. Agora um detalhe importante. Imagine, pessoal. Vamos supor numa prova, a pessoa tem que calcular a raiz cúbica desse número. Ela não faz. A pessoa não vai fazer, ela simplesmente vai passar pela questão ou não vai nem olhar direito. Por quê? Porque se for resolver essa raiz cúbica ou essa aqui pela matemática tradicional, vai ser uma tortura. Vai demorar 1 hora para fazer. Então eu vou explicar para vocês um jeitinho muito fácil daqui. Lembra, quando nós calculávamos a raiz quadrada, por exemplo, aqui, ó, a gente calcula desse número aqui, ó, 441. Nós eliminávamos o penúltimo algarismo, lembra? Para calcular a raiz quadrada. Só que na raiz cúbica, nós vamos eliminar o penúltimo e o antepenúltimo. 2, ó. Por exemplo, aqui. Qual é o penúltimo? É o 7. Qual é o antepenúltimo? O 3. Veja bem, pessoal. Sobrou o 3 e o 1. Eu pergunto, 3 tem raiz cúbica? Não tem. Qual é o número que vem abaixo do 3 que tem raiz cúbica? É 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Vou repetir porque muita gente pode não ter entendido. Muita gente, ó. Abaixo do 3, quem tem raiz cúbica é 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Olha o último aqui, ó. 5. Existe número terminado em 5 que tem raiz quadrada exata? Existe, o 25. Então é só repetir o 5. Eliminamos o penúltimo e o antepenúltimo. Sobrou 12 e 7, não é? Eu pergunto, 12 tem raiz cúbica? Não tem. Pergunto, qual é o número que vem abaixo do 12 que tem a raiz cúbica? É 8. A raiz cúbica de 8 é 2. 7 tem raiz cúbica? Não tem. Desculpem, 7 tem raiz quadrada exata? Não tem. Quanto é que falta para 10? Falta 3. A resposta é 23. Pessoal, recapitulando a coisa importante. Na raiz cúbica, vejam bem, tu olha a raiz cúbica do primeiro e vê se o último tem raiz quadrada exata ou não. Aqui é a mesma coisa, ó. Para o primeiro tu vê a raiz cúbica, para o último tu vê a raiz quadrada. Ok?